Um grito vindo do nada interrompeu uma tragédia anunciada. Uma criança ignorada revelou um segredo enterrado por ambição. Um império desabou para que a verdade viesse à tona. E um coração, antes endurecido pelo poder, aprendeu a escutar. Antes de ouvir esse relato surpreendente, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que mostram como até os menores gestos podem mudar destinos. A manhã de terça-feira parecia igual a tantas outras para Eduardo Santana. O empresário de 45 anos ajustou o nó da gravata italiana enquanto caminhava pelo terminal privado do aeroporto, seus sapatos de couro ecoando no piso reluzente. O jato particular o aguardava na pista, pronto para levá-lo à capital para uma reunião que definiria o futuro de sua construtora. 3 contratos milionários dependiam de sua presença naquela tarde. Seu celular vibrava incessantemente com mensagens de seus assessores, detalhes de última hora sobre as negociações. Eduardo mal prestava atenção ao movimento ao redor. O terminal era seu território familiar, onde tudo funcionava com a precisão de um relógio suíço. Funcionários cumprimentavam-no com reverência. Pilotos checavam rotas com eficiência militar e sua assistente Márcia organizava documentos com a dedicação de sempre. Foi então que ela apareceu. Uma menina de aproximadamente 12 anos surgiu correndo da área de carga, seus tênis gastos batendo contra o chão em uma cadência desesperada. Suas roupas estavam sujas, o cabelo desalinhado, e seus olhos carregavam uma urgência que cortou o ar como uma sirene. "Senhor! Senhor!" ela gritou, apontando diretamente para Eduardo. "Não entre nesse avião. Eles sabotaram. Vai explodir." O terminal inteiro se virou para observar a cena. Seguranças se aproximaram imediatamente, prontos para remover a menina. Eduardo ergueu a mão, paralisado pela intensidade do olhar dela. Havia algo naqueles olhos, uma sinceridade crua, desesperada, que o fez hesitar. "Do que você está falando, menina?" perguntou sua voz controlada apesar da confusão interna. "Eu ouvi eles conversando. Ontem à noite, aqui perto das caixas onde eu durmo. Falaram do seu avião, do combustível, que hoje você ia..." Ela engoliu em seco, as palavras saindo atropeladas. "Por favor, acredite em mim, não entre." Márcia se aproximou claramente constrangida. "Senhor Santana, a reunião é em 2 horas. Não podemos nos atrasar por causa de uma situação dessas." Eduardo observou a menina mais de perto. Suas roupas eram claramente de segunda mão, mas estava limpa. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas e suas mãos pequenas tremiam, não de frio, mas de nervosismo e medo genuíno. "Como você sabe sobre meu avião?" perguntou, agachando-se para ficar na altura dela. "Eu moro aqui perto, nas caixas ali atrás. Escuto muita coisa." Ela apontou para a área de carga. "Tem homens que vêm à noite, fazem coisas ruins. Ontem ouvi eles falando do seu nome, do avião, do combustível." Um dos seguranças tentou se aproximar, mas Eduardo o dispensou com um gesto. Algo na determinação da menina o intrigava. Em seus anos de experiência, aprendera a confiar nos instintos, e algo nele estava em alerta máximo. "Capitão Miranda", chamou seu piloto. "Pode verificar o avião novamente? Principalmente o sistema de combustível?" O piloto, um homem experiente de cabelos grisalhos, assentiu e se dirigiu à aeronave. Eduardo continuou observando a menina, que agora estava cercada por curiosos e funcionários do terminal. "Qual é seu nome?" perguntou gentilmente. "Sofia", respondeu ela, limpando o nariz com a manga da blusa. "Você vai acreditar em mim?" Antes que Eduardo pudesse responder, o capitão Miranda voltou correndo, seu rosto pálido e expressão grave. "Senhor Santana, há um cheiro estranho no tanque de combustível. Não é normal. Preciso de uma inspeção completa antes de qualquer decolagem." O coração de Eduardo acelerou. Olhou para Sofia, que o observava com uma mistura de esperança e terror nos olhos. "Todos para longe do avião. Agora!" ordenou com autoridade. "Chame a equipe de emergência e cancele o voo." Os próximos minutos foram um turbilhão de atividade.
Funcionários correram em todas as direções, equipamentos de segurança foram acionados, e o perímetro ao redor da aeronave foi isolado. Eduardo manteve Sofia próxima a ele, protegendo-a da confusão que se instalara. Então aconteceu. A explosão foi ensurdecedora. Chamas alaranjadas se ergueram para o céu, transformando o que minutos antes era uma aeronave de $5 milhões em destroços fumegantes. O impacto jogou todos no chão, vidros se estilhaçaram e sirenes começaram a soar por todo o terminal. Eduardo protegeu Sofia com seu corpo, ambos prostrados no chão enquanto pedaços de metal choviam ao redor. Quando finalmente ergueu a cabeça, a realidade o atingiu como um soco no estômago. Ele deveria estar dentro daquele avião. Sofia! Gritou procurando pela menina entre a fumaça e o pânico. Mas quando a poeira baixou e ele conseguiu se levantar, ela havia desaparecido. Bombeiros e paramédicos chegaram em questão de minutos. Eduardo foi examinado, mas estava fisicamente ileso. Mentalmente, no entanto, estava em choque. Uma menina desconhecida havia salvado sua vida, e agora ela se fora como se nunca tivesse existido. Senhor Santana, Márcia se aproximou, visivelmente abalada. Os investigadores querem falar com o senhor, e a imprensa já está chegando. Eduardo assentiu ausentemente, seus olhos ainda procurando por Sofia entre a multidão de socorristas e curiosos. Quem era aquela menina? Como sabia sobre a sabotagem? E por que o alertara? Mais importante, onde estava agora? Enquanto respondia às primeiras perguntas dos investigadores, uma única certeza se formava em sua mente. Ele precisava encontrar Sofia, não apenas para agradecer, mas para entender. Sua vida ordenada e previsível havia sido salva por uma criança que, aparentemente, vivia nas sombras do aeroporto. A reunião na capital seria reagendada. Os contratos poderiam esperar. Pela primeira vez em anos, Eduardo Santana tinha uma prioridade que não envolvia dinheiro ou negócios. Tinha uma dívida de vida para saldar. Enquanto os investigadores trabalhavam entre os destroços fumegantes de sua aeronave, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não sairia dali até encontrar respostas. E, principalmente, até encontrar Sofia. O empresário que sempre controlara cada aspecto de sua vida agora se via dependente de uma menina de rua para compreender por que ainda estava vivo. E essa percepção o assombrava mais do que qualquer negócio que já havia perdido. A noite caía sobre o aeroporto quando Eduardo finalmente deixou o terminal, mas não antes de dar uma última olhada para a área de carga onde Sofia dissera que dormia. Amanhã ele voltaria. E continuaria voltando até encontrá-la. Algumas perguntas ele sabia não poderiam esperar. A noite mal havia terminado e Eduardo já estava de volta ao aeroporto. Não conseguira dormir nem por um minuto. Cada vez que fechava os olhos, via a explosão. Ouvia a voz desesperada de Sofia. Sentia o calor das chamas que poderiam ter sido seu fim. Às 5 da manhã, desistiu de tentar descansar e dirigiu-se novamente ao terminal. O local ainda mostrava sinais do ocorrido. Destroços haviam sido removidos, mas o cheiro de combustível queimado persistia no ar. Fitas de isolamento ainda cercavam a área onde seu jato havia se desintegrado. Eduardo observou tudo com um misto de gratidão e inquietação. Senhor Santana, uma voz feminina o interrompeu. Ele se virou e viu uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, carregando uma pasta e um gravador. Sou Carla Mendes, jornalista investigativa do Canal 7. Poderia conversar comigo sobre o que aconteceu ontem? Eduardo hesitou. Normalmente evitava a imprensa, preferindo que sua assessoria lidasse com questões públicas. Mas algo no olhar determinado da jornalista o fez reconsiderar. O que exatamente quer saber? Perguntou cautelosamente. A verdade sobre a menina que o salvou e sobre por que alguém quereria sabotear seu avião. Essa resposta despertou completamente a atenção de Eduardo. Você sabe algo sobre Sofia? Carla sorriu levemente. Sei que ela não apareceu por acaso, e sei que você não é a primeira pessoa que alguns indivíduos queriam fora de circulação. Eles se dirigiram a um café no terminal, longe de ouvidos curiosos.
Carla abriu sua pasta e retirou uma série de documentos e fotografias. Há 3 meses venho investigando irregularidades em grandes construtoras da região. Sua empresa, Santana Construções, aparece em vários relatórios que obtive através de fontes confidenciais. Eduardo franziu a testa. Minha empresa é limpa. Todos os nossos projetos passam por rigorosas inspeções. É o que os documentos oficiais mostram, concordou Carla, mas tenho evidências de que esses documentos podem não contar a história completa. Ela deslizou uma fotografia pela mesa. Reconhece esta mulher? Eduardo estudou a imagem. Era uma foto de identificação profissional de uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos escuros, expressão séria. Algo naquele rosto lhe parecia familiar, mas não conseguia precisar o quê. Deveria reconhecê-la? Helena Cardoso. Ela trabalhou como inspetora de qualidade na sua empresa há 2 anos. Foi demitida após apresentar um relatório detalhado sobre irregularidades em 3 grandes projetos. Eduardo se inclinou para a frente, interessado. Que tipo de irregularidades? Uso de materiais de qualidade inferior aos especificados nos contratos, alteração de plantas sem aprovação dos órgãos competentes e, o mais grave, suborno de inspetores municipais para aprovar construções que não atendiam aos padrões de segurança. O sangue de Eduardo gelou. Isso é impossível, eu jamais autorizaria algo assim. Segundo Helena, você pode não ter autorizado diretamente, mas sua assinatura aparece em vários documentos aprovando essas mudanças. Carla mostrou cópias de contratos e memorandos internos. Eduardo reconheceu sua assinatura em todos eles, mas as datas e conteúdos não faziam sentido. Ele se lembrava de assinar documentos rotineiros, mas não das especificações detalhadas que agora via diante de si. Onde está Helena agora? Perguntou, uma sensação incômoda crescendo em seu estômago. Essa é a questão. Ela desapareceu logo após ser demitida. Sua filha, uma menina de 12 anos, também sumiu com ela. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco. Sofia. A filha dela é Sofia? Carla assentiu gravemente. Helena tentou denunciar as irregularidades às autoridades, mas todos os documentos que ela havia guardado desapareceram misteriosamente. Sem provas, sua denúncia não prosperou. Ela recebeu ameaças e decidiu fugir com a filha. Mas por quê? Sofia estava no aeroporto. E como sabia sobre a sabotagem? Crianças de rua ouvem muitas conversas que os adultos acham que passam despercebidas. Sofia provavelmente estava sobrevivendo nos arredores do aeroporto, dormindo onde conseguia abrigo, e aparentemente ouviu o plano para sabotear seu avião. Eduardo passou as mãos pelo cabelo, tentando processar todas as informações. Quem faria isso? E por quê? Tenho algumas teorias, mas preciso de mais evidências. O que posso dizer é que alguém muito poderoso queria você fora do caminho. A pergunta é, o que você sabe que representa uma ameaça? Antes que Eduardo pudesse responder, seu celular tocou. Era Márcia, sua assistente, com a voz claramente alterada. Senhor Santana, precisa vir ao escritório imediatamente. A polícia está aqui com um mandado de busca e apreensão. E tem mais. Encontraram irregularidades nos documentos dos projetos da Zona Sul. Eduardo desligou e olhou para Carla, que havia ouvido parte da conversa. Parece que alguém está acelerando o Yasimzia Ozymandias cronograma, disse ela. Primeiro tentam eliminá-lo fisicamente, agora querem destruí-lo legalmente. Mas eu não fiz nada errado. Eduardo se levantou agitado. Confio na minha equipe, assino o que me apresentam, mas sempre dentro da legalidade. Essa pode ser exatamente a brecha que alguém estava explorando. Sua confiança. Carla guardou os documentos. Eduardo, preciso que pense bem. Quem em sua empresa teria acesso aos seus documentos? Quem poderia forjar sua assinatura ou fazer você assinar coisas sem perceber o real conteúdo? Eduardo fechou os olhos, vasculhando a memória. Sua equipe de confiança era pequena. Márcia, que estava com ele há 5 anos. Roberto Silva, seu sócio minoritário e diretor de operações. E Dr. Augusto Ferreira, o advogado da empresa que preparava todos os contratos importantes. Preciso ir ao escritório,
disse finalmente. Mas antes, quero encontrar Sofia. Ela pode estar em perigo. Concordo. Se alguém descobrir que ela foi quem o alertou sobre a sabotagem, pode tentar silenciá-la. Carla se levantou também. Tenho alguns contatos que trabalham com crianças de rua. Vou ativá-los para procurar por ela. Eles trocaram números de telefone e se separaram. Eduardo dirigiu-se rapidamente ao escritório, a mente fervilhando, com possibilidades e suspeitas. Quem em sua empresa o estava traindo? E mais importante, Sofia e sua mãe Helena estavam seguras? No caminho, recebeu mais uma ligação de Márcia. Senhor Santana, a situação aqui está muito grave. Os investigadores encontraram documentos que sugerem superfaturamento sistemático e uso de materiais inadequados. E tem mais. Descobriram uma conta bancária em seu nome, em um banco offshore que o senhor afirma não conhecer. Eduardo pisou mais fundo no acelerador. Alguém estava orquestrando sua destruição de forma meticulosa e eficiente. Primeiro tentaram matá-lo, agora estavam destruindo sua reputação e a empresa. Mas haviam cometido um erro. Subestimaram uma menina de 12 anos. Ao chegar ao escritório, Eduardo encontrou o local em total caos. Policiais carregavam caixas de documentos, computadores estavam sendo apreendidos e funcionários sussurravam, em grupos claramente assustados. Foi então que viu Roberto Silva conversando intensamente com um dos investigadores, gesticulando e apontando para papéis. Algo na linguagem corporal de seu sócio o incomodou. Roberto parecia muito à vontade para alguém cuja empresa estava sendo investigada. Eduardo se aproximou, mas Roberto não o viu chegar. Tenho certeza de que Eduardo não estava ciente dessas irregularidades, ouvia Roberto dizer ao investigador. Ele sempre foi muito confiante, assinava documentos sem ler detalhadamente. Era fácil. Roberto parou abruptamente ao perceber Eduardo atrás dele. Seus olhos revelaram um lampejo de pânico antes de se recompor. Eduardo, que bom que chegou. Estou explicando aos investigadores como nossa divisão de trabalho funcionava para esclarecer qualquer mal-entendido. Eduardo o observou atentamente. Roberto Silva era seu sócio há 3 anos, assumindo 30% da empresa em troca de um grande investimento inicial. Sempre se mostrara competente e leal, cuidando da parte operacional, enquanto Eduardo focava nas grandes negociações. Mas agora, observando-o mais atentamente, Eduardo notou sinais que havia ignorado. O nervosismo excessivo, o suor na testa, a forma como evitava contato visual direto. Roberto, disse Eduardo calmamente, preciso falar com você, em particular. A expressão de Roberto se alterou quase imperceptivelmente, mas Eduardo captou o momento exato em que o medo substituiu a compostura em seus olhos. As peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar, e o quadro que se formava era mais sinistro do que Eduardo jamais imaginara. Alguém muito próximo havia estado jogando um jogo mortal. E Sofia, uma menina que deveria estar na escola em vez de dormindo entre caixas de aeroporto, havia sido a única com coragem suficiente para impedir que esse jogo chegasse ao seu final trágico. Agora Eduardo precisava decidir em quem poderia. Confiar em um mundo onde até mesmo os mais próximos podiam ser inimigos? A conversa particular com Roberto nunca aconteceu. Antes que Eduardo pudesse isolá-lo, o sócio alegou uma emergência familiar e saiu do escritório às pressas, deixando apenas promessas de explicações posteriores. Eduardo ficou observando pela janela enquanto Roberto entrava em seu carro e desaparecia no trânsito, levando consigo respostas que poderiam esclarecer toda a situação. O resto do dia foi um pesadelo burocrático. Advogados chegaram, documentos foram analisados, e Eduardo descobriu que sua empresa estava sendo investigada por pelo menos 6 órgãos diferentes. Contratos milionários foram suspensos, bancos congelaram contas e a imprensa começou a especular sobre sua possível prisão. Mas nada disso importava tanto quanto o telefonema que recebeu às 7 da noite. Eduardo? A voz de Carla estava tensa. Encontrei Helena. Eduardo sentiu o coração acelerar. Onde? Ela está bem? E Sofia?
Está viva, mas muito assustada. Não posso falar pelo telefone. Encontre-me no endereço que vou enviar por mensagem. E Eduardo, venha sozinho. Helena só concordou em falar porque prometi que você viria desacompanhado. O endereço era em uma parte da cidade que Eduardo raramente visitava, um bairro de classe média baixa, com ruas estreitas e casas simples. Ele estacionou em frente a um pequeno sobrado amarelo, onde Carla o aguardava na varanda. Ela está aqui? Perguntou, olhando ao redor. Não exatamente. Carla o guiou para dentro da casa. Esta é a casa de Dolores Ribeiro, uma ativista que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade. Helena está escondida há meses, mas quando soube do que aconteceu ontem, concordou em falar. A sala era modesta, mas acolhedora, com sofás de tecido florido e fotografias de família nas paredes. Uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e olhar bondoso, se aproximou. Senhor Santana, sou Dolores. Helena está muito nervosa, mas sabe que precisa contar a verdade. Por favor, tenha paciência com ela. Eduardo assentiu, sentindo-se estranhamente humilde naquele ambiente simples. Estava acostumado a reuniões em escritórios luxuosos, não a conversas em salas de estar, onde o aroma de café caseiro pairava no ar. Helena apareceu na porta que dava para os fundos da casa. Eduardo a reconheceu imediatamente pela fotografia que Carla havia mostrado, mas a mulher à sua frente parecia ter envelhecido 10 anos em 2. Seus cabelos estavam mais curtos e tingidos de loiro, tentativa óbvia de disfarce. Suas roupas eram simples e seus olhos carregavam uma mistura de medo e determinação. Senhor Santana, disse com voz firme, apesar das mãos trêmulas. Obrigada por vir. Helena, antes de mais nada, preciso saber. Sofia está bem? Onde ela está? O rosto de Helena se suavizou por um momento. Ela está segura. Dolores tem contatos em um abrigo especializado em proteger crianças em situação de risco. Sofia está lá estudando, tendo 3 refeições por dia. Sua voz embargou. Pela primeira vez em meses, ela tem uma cama para dormir. Eduardo sentiu um aperto no peito. Por que vocês estavam vivendo nas ruas? O que aconteceu depois? Que você foi demitida. Helena se sentou no sofá, respirou fundo e começou a contar uma história que gelou o sangue de Eduardo. Quando descobri as irregularidades, achei que era meu dever reportá-las. Trabalhei 3 anos na sua empresa, sempre com dedicação. Respeitava você, acreditava na integridade da Santana Construções. Ela pausou, olhando diretamente para Eduardo. Mas quando comecei a investigar algumas inconsistências nos relatórios de qualidade, descobri algo terrível. Que tipo de inconsistências? Materiais sendo substituídos por versões mais baratas após as inspeções iniciais. Plantas sendo alteradas durante a construção, criando estruturas que não correspondiam aos projetos aprovados. E o pior, documentos oficiais sendo falsificados com sua assinatura. Eduardo se inclinou para a frente. Quem estava fazendo isso? Roberto Silva coordenava tudo, mas ele não estava sozinho. Helena retirou uma pasta que havia trazido consigo. Guardei cópias de alguns documentos antes que descobrissem minha investigação. Olhe isto. Ela mostrou uma série de e-mails impressos, memorandos internos e fotografias de construções. Eduardo reconheceu vários projetos, mas os detalhes documentados por Helena revelavam uma realidade assustadora. Este é o residencial Jardim Azul. Helena apontou para fotos de uma fundação sendo construída. O projeto especificava aço de alta resistência, mas olhe o que realmente foi usado. Ela mostrou close-ups de materiais visivelmente inferiores. Esta construção poderia desabar com um terremoto moderado. Eduardo estudou as evidências, sentindo náusea crescer em seu estômago. Mas eu assinei os contratos. Como não percebi essas mudanças? Porque os documentos que chegavam à sua mesa eram diferentes dos que eram implementados na obra. Roberto controlava todo o fluxo de informações. Você assinava projetos legítimos, mas nas construções eram seguidas especificações completamente diferentes. Carla, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Helena,
Conte a ele sobre as ameaças. O rosto de Helena se contraiu. Quando apresentei meu relatório ao Departamento de Recursos Humanos, Roberto soube em questão de horas. Ele me chamou em sua sala e mudou completamente. Disse que eu havia entendido tudo errado, que estava criando problemas desnecessários. E depois? Fui demitida no dia seguinte. Causa alegada: incompetência profissional. Quando tentei levar minhas evidências às autoridades, descobri que todos os documentos que havia guardado no meu computador da empresa tinham desaparecido. Restavam apenas algumas cópias físicas que havia escondido em casa. Helena mostrou mais documentos, mas o que realmente me assustou foram as visitas noturnas. Homens em carros escuros ficavam estacionados em frente à minha casa. Meu telefone começou a fazer ruídos estranhos, e então ela pausou, claramente perturbada pela lembrança. Continue, Eduardo encorajou gentilmente. Sofia voltou da escola um dia dizendo que um homem havia perguntado sobre mim no portão. Ofereceu doces e disse que era amigo da mamãe. Naquela noite decidi que não podíamos mais ficar. Pegamos apenas o essencial e saímos. Eduardo sentiu raiva crescer dentro dele. Por que não me procurou? Eu poderia ter ajudado. Helena riu amargamente. Procurar você? Senhor Santana, sua assinatura estava em todos os documentos fraudulentos. Como eu poderia saber se você não estava envolvido? A pergunta atingiu Eduardo como um tapa. Ele percebeu que, aos olhos de Helena, ele era o chefe de uma organização criminosa, não uma vítima. Mas Sofia me salvou, disse confusamente. Por que faria isso se acredita que sou culpado? Porque Sofia é uma criança sábia, respondeu Helena com carinho. Ela disse que observou você no aeroporto várias vezes. Disse que você parecia diferente dos homens maus. Ela tem um instinto apurado para essas coisas. Dolores, que havia permanecido quieta preparando o café, se juntou à conversa. Helena, conte a ele sobre a ligação. Helena hesitou, depois assentiu. 2 semanas atrás recebi uma ligação anônima. A voz era modificada, mas a pessoa sabia detalhes sobre minha vida que apenas alguém muito próximo da situação poderia conhecer. Disse que você seria eliminado em breve e que depois disso eu poderia sair do esconderijo porque não representaria mais uma ameaça. Eduardo sentiu o sangue gelar. Eliminado? A pessoa disse que você estava fazendo perguntas demais, começando a perceber as irregularidades. Que era mais fácil se livrar de você do que tentar continuar enganando. E foi por isso que Sofia estava no aeroporto? Helena assentiu. Ela insistiu. Disse que não poderia deixar uma pessoa inocente ser prejudicada, mesmo que eu tivesse dúvidas sobre sua inocência. Ela foi para lá todas as noites da semana passada, esperando ver movimentos suspeitos. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, processando as informações. Sua própria empresa havia se tornado uma máquina de corrupção, e ele era, simultaneamente, o responsável legal e a próxima vítima. Helena, disse, voltando-se para ela, você ainda tem essas evidências? Tenho algumas, mas preciso de garantias de que estarei segura se testemunhar. Você terá, prometo. Eduardo pausou. E quero ver Sofia. Isso pode ser perigoso para ela. Preciso agradecê-la pessoalmente, e talvez ela tenha ouvido mais. Detalhes sobre quem estava planejando o atentado. Carla se manifestou. Eduardo, há algo mais que você precisa saber. Minha investigação revelou que este não é um caso isolado. Roberto Silva está conectado a uma rede de corrupção que envolve pelo menos 5 grandes construtoras da região. Como assim? Ele usa o mesmo esquema em várias empresas. Torna-se sócio minoritário, ganha a confiança dos proprietários e gradualmente assume controle operacional. Depois implementa as fraudes enquanto mantém os donos oficiais no escuro. Eduardo se sentou, novamente, sentindo o peso da revelação. Quantas pessoas podem ter sido prejudicadas por construções defeituosas? Milhares, respondeu Carla sombriamente. E ele não para por aí. Quando os donos começam a desconfiar, sofrem acidentes ou são eliminados de outras formas. Você seria o terceiro empresário a não sobreviver às próprias descobertas. O silêncio que se seguiu foi pesado.
Eduardo percebeu que estava enfrentando algo muito maior do que simples corrupção empresarial. Era uma operação criminosa sofisticada e ele havia sido escolhido como próximo alvo. "Onde está Roberto agora?" perguntou. "Ninguém sabe", respondeu Carla. "Depois que saiu do seu escritório hoje desapareceu, mas tenho certeza de que ele ainda está na cidade. Tem negócios demais para abandonar tudo." Eduardo olhou para Helena, que observava a conversa com expressão tensa. "Helena, você testemunhará contra ele?" "Se você garantir a segurança da minha filha, sim." "Garanto. Mais do que isso." Eduardo pausou, uma ideia se formando em sua mente. "Vou certificar-me de que Sofia tenha oportunidades que compensem tudo o que vocês passaram." Helena sorriu pela primeira vez desde que Eduardo chegara. Ela gostaria de conhecê-lo adequadamente. Falou muito sobre o homem do avião nas últimas semanas. Eduardo sentiu uma estranha sensação de responsabilidade e carinho. Uma menina corajosa havia salvado sua vida, e agora ele tinha a chance de salvar o futuro dela. Mas primeiro precisava sobreviver a Roberto Silva e à rede criminosa que ele representava. E algo lhe dizia que a batalha estava apenas começando. 3 dias se passaram desde o encontro com Helena, e Eduardo sentia como se estivesse vivendo em um filme de suspense. Cada sombra parecia ameaçadora, cada telefonema poderia trazer más notícias. Havia se instalado em um hotel discreto no centro da cidade, usando um nome falso e pagando em dinheiro, enquanto Carla coordenava a investigação jornalística que estava ganhando proporções nacionais. Na manhã de sexta-feira, finalmente conseguiu o que tanto desejava: permissão para visitar Sofia. O abrigo ficava em uma área residencial tranquila, uma casa grande e bem cuidada que mais parecia um lar do que uma instituição. Eduardo foi recebido por irmã Conceição, uma freira de meia-idade com sorriso caloroso e olhos perspicazes. "Sofia está ansiosa para vê-lo", disse enquanto o conduzia pelos corredores decorados com desenhos infantis. "Ela não para de falar sobre o homem que ela salvou. Para ela, você se tornou uma espécie de herói." "Na verdade, ela é que é a heroína", respondeu Eduardo, nervoso como nunca estivera em sua vida corporativa. Sofia estava no Jardim dos Fundos, sentada debaixo de uma mangueira, lendo um livro. Quando viu Eduardo, seu rosto se iluminou com um sorriso radiante. Ela correu em sua direção e, para a surpresa dele, o abraçou com força. "Eu sabia que você viria", exclamou, olhando para cima com olhos brilhantes. "Mamãe disse que você é uma pessoa boa de verdade." Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela, observando-a de perto, sob a luz do sol. Pode ver que Sofia era uma criança inteligente e vivaz, com olhos que revelavam uma maturidade precoce forjada pelas dificuldades da vida. "Sofia, eu vim aqui para te agradecer. Você salvou minha vida. Não tenho palavras para expressar minha gratidão." Ela balançou a cabeça com seriedade. "Eu não podia deixar uma pessoa inocente se machucar. Mamãe sempre me ensinou que devemos fazer o que é certo, mesmo quando é difícil." Eles se sentaram na grama, e Eduardo percebeu como era natural conversar com Sofia. Ela tinha uma forma direta e honesta de se expressar que o tocava profundamente. "Conte-me sobre aquela noite no aeroporto. O que exatamente você ouviu?" Sofia fechou o livro e se concentrou. "Eu estava dormindo entre as caixas, como sempre. Mas 3 homens chegaram bem tarde. Acho que era quase meia-noite. Eles falavam baixo, mas eu escuto bem. Você conseguiu ver os rostos deles? Só um. Tinha cabelo grisalho nas laterais e usava um relógio dourado muito bonito. Os outros ficaram na sombra." Eduardo sentiu um arrepio. A descrição se encaixava perfeitamente com Roberto. O que mais ouviram dizer? Falaram do seu nome várias vezes. Disseram que você estava fazendo perguntas demais e que era hora de resolver o problema. Um deles perguntou se não seria melhor apenas assustá-lo, mas o do relógio dourado disse que você era teimoso demais e que acidentes acontecem. Sofia pausou, claramente perturbada pela lembrança. Eles falaram sobre mexer no combustível do avião. Disseram que seria rápido e que pareceria falha mecânica.
Depois falaram sobre papéis e assinaturas, coisas que eu não entendi bem. Eduardo sentiu raiva crescer dentro dele. Roberto não apenas havia traído sua confiança, mas planejara sua eliminação com frieza calculada. Sofia, você foi muito corajosa ao me avisar. Mas por que decidiu fazer isso? Você nem me conhecia. Sofia sorriu timidamente. Eu te observava às vezes quando estava no aeroporto. Você sempre cumprimentava os funcionários da limpeza, perguntava como eles estavam. Uma vez vi você dar dinheiro para um homem que pediu ajuda para comprar remédio para a filha. Pessoas más não fazem essas coisas. Eduardo sentiu um nó na garganta. Uma criança de 12 anos havia visto nele algo que ele próprio às vezes duvidava possuir. E agora? Você está feliz aqui? Estou, Sofia se animou. Tenho uma cama, só minha, comida toda hora que sinto fome e posso estudar. Irmã Conceição disse que sou muito boa em matemática e ciências. Quero ser engenheira quando crescer. Engenheira, por quê? Para construir casas que nunca desabem, casas seguras para famílias como a minha. A resposta atingiu Eduardo como um raio. Esta menina extraordinária havia sofrido as consequências da corrupção que ele inadvertidamente permitira em sua empresa, e ainda assim sonhava em consertar o mundo. Sofia, disse com voz embargada, quando tudo isso terminar, gostaria que você e sua mãe fossem minha família. Os olhos de Sofia se arregalaram. Como irmãos. Como pai e filha, se vocês quiserem. Sofia o abraçou novamente, desta vez com lágrimas nos olhos. Eu quero muito ter um pai, especialmente um pai que faz as coisas certas. Eles passaram mais 2 horas juntos. Sofia mostrou seus cadernos escolares, falou sobre os outros meninos e meninas do abrigo, e Eduardo descobriu-se genuinamente interessado em cada detalhe de sua vida. Pela primeira vez em anos não pensou em negócios, contratos ou lucros. Quando finalmente se despedindo, Sofia segurou sua mão. Você vai ficar bem? Os homens maus ainda podem tentar te machucar. Vou ficar bem. Prometo ser muito cuidadoso. E você vai voltar? Toda semana, se você quiser. Eu quero. Eduardo deixou o abrigo com o coração mais leve do que estivera em dias, mas também com uma determinação renovada. Não lutaria apenas por sua empresa ou reputação. Lutaria pelo direito de Sofia ter uma família, uma educação, um futuro digno. Mas essa determinação foi testada imediatamente. Ao chegar ao hotel, encontrou Carla o esperando no lobby, com expressão grave. Eduardo, precisamos conversar. Urgente. Eles subiram para o quarto dele, e Carla imediatamente fechou as cortinas e verificou se não havia dispositivos de escuta. Roberto fez contato, anunciou sem preâmbulos. Eduardo sentiu o sangue gelar. Como? Quando? Há 1 hora. Ligou diretamente para minha redação. Disse que quer encontrar com você. Hoje à noite. Isso é loucura. Pode ser uma armadilha. Provavelmente é. Mas Eduardo, ele disse algo que mudou tudo. Carla pausou dramaticamente. Ele afirmou ter gravações de todas as conversas que teve com você nos últimos 3 anos. Disse que pode provar que você sabia de tudo e era o verdadeiro mandante das operações criminosas. Eduardo se sentou pesadamente na cama. Isso é impossível. Eu sei que você é inocente, mas as gravações podem ser editadas, manipuladas. Se ele conseguir plantar essa versão na mídia antes que nossa investigação seja concluída, você será crucificado na opinião pública. O que ele quer? Controle total da empresa e sua saída imediata do país. Em troca, as gravações nunca verão a luz do dia. Eduardo ficou em silêncio por longos minutos, processando as opções. Todas pareciam levar a becos sem saída. Onde ele quer se encontrar? No escritório da empresa, às 10 da noite. Disse que será simbólico resolver tudo onde começou. E você acha que devo ir? Carla hesitou. Normalmente diria que não. Mas Eduardo, ele está desesperado. Pessoas desesperadas cometem erros. Se conseguirmos gravar a conversa, podemos obter a confissão que precisamos. Eduardo pensou em Sofia, em Helena, em todas as famílias que moravam em prédios construídos com materiais defeituosos. Pensou na confiança nos olhos de Sofia, quando ela disse que ele fazia as coisas certas.
Vou encontrar com ele, decidiu. Mas não sozinho. A polícia precisa estar por perto. Já pensei nisso. Tenho contatos na força-tarefa que está investigando corrupção na construção civil. Eles podem posicionar equipes ao redor do prédio. E se Roberto descobrir? É um risco que teremos que correr. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. A cidade se estendia diante dele. Milhares de luzes representando milhares de vidas. Algumas dessas vidas dependiam de prédios que sua empresa havia construído. Se esses prédios eram inseguros, ele tinha a responsabilidade moral de corrigir a situação, independentemente do custo pessoal. Carla, disse finalmente, se algo der errado hoje à noite, quero que você prometa uma coisa. O quê? Cuide de Sofia e Helena. Garanta que elas tenham proteção e oportunidades. E continue a investigação até expor toda a rede de corrupção. Carla se aproximou e tocou seu braço. Nada vai dar errado. Você vai sair dessa e ter a chance de ser o pai que Sofia merece. Eduardo assentiu, mas uma parte dele não conseguia afastar a sensação de que a noite traria revelações que mudariam tudo para sempre. Às 9:30 da noite, Eduardo estava estacionando em frente ao prédio da Santana Construções. O local estava estranhamente silencioso, apenas algumas janelas iluminadas em edifícios vizinhos. Ele sabia que policiais estavam posicionados em pontos estratégicos, mas não conseguia vê-los. Respirou fundo, verificou o microfone oculto que Carla havia instalado em sua jaqueta e se dirigiu à entrada. Roberto o aguardava no elevador, sorrindo como se fosse um encontro de negócios comum. Eduardo, pontual como sempre. Vamos subir, temos muito o que conversar. Enquanto o elevador subia lentamente até o 10º andar, Eduardo estudou o homem que havia traído sua confiança. Roberto parecia calmo, confiante, como se controlasse completamente a situação. Mas Eduardo havia aprendido algo importante com Sofia. Às vezes, as pessoas que parecem mais vulneráveis são as que possuem a maior força interior. E esta noite, ele descobriria do que era realmente capaz. O escritório de Eduardo estava exatamente como ele havia deixado 3 dias atrás, mas agora parecia pertencer a outra vida. Roberto se dirigiu diretamente à cadeira presidencial e se sentou, um gesto claramente simbólico de poder. Eduardo permaneceu de pé, observando cada movimento de seu ex-sócio. Sabe, Eduardo, Roberto começou girando lentamente na cadeira. Sempre admirei sua ingenuidade. Era refrescante trabalhar com alguém que realmente acreditava que o mundo dos negócios podia ser honesto. Você me traiu, Roberto. Traiu minha confiança e colocou vidas em risco. Roberto riu baixinho. Traição? Eu salvei esta empresa. Quando me tornei seu sócio, vocês estavam perdendo contratos para concorrentes que ofereciam preços menores. Eu simplesmente nivelei o campo de jogo, usando materiais inferiores e colocando famílias em perigo. Famílias que agora têm casas que podem pagar graças aos meus métodos. Roberto se levantou e caminhou até a janela. Você vive em uma torre de marfim, Eduardo. No mundo real, todo mundo corta custos. Eu apenas fui mais criativo. Eduardo ativou discretamente o gravador que Carla havia lhe dado. Criativo o suficiente para tentar me assassinar? Assassinar é uma palavra muito forte. Roberto se virou, seus olhos frios como gelo. Eu prefiro dizer que estava resolvendo um problema operacional. Você estava começando a fazer perguntas inconvenientes, questionando relatórios, querendo acompanhar pessoalmente as construções. Era questão de tempo até descobrir nossa operação. Nossa operação? Quem mais está envolvido nisso? Roberto sorriu maliciosamente. Você realmente acredita que eu faria tudo isso sozinho? Eduardo, esta rede opera em 5 estados. Construtoras, fornecedores, inspetores municipais, políticos. É um sistema perfeito que gera milhões em economia e lucros adicionais. Eduardo sentiu náusea crescer em seu estômago. Quantas empresas? No momento, 12 construtoras principais, mais dezenas de fornecedores e subcontratados. Você seria apenas mais um empresário que sofreu um acidente trágico e teve sua empresa assumida por sócios competentes.
E depois da minha suposta eliminação, eu assumiria controle total da Santana Construções, liquidaria alguns ativos problemáticos e a empresa se juntaria oficialmente à nossa rede, simples e eficiente. Eduardo deu alguns passos pela sala, tentando processar a magnitude da operação criminosa. Roberto, você percebe que está confessando crimes que podem colocar centenas de pessoas em prisão? Estou confessando para você sim, porque você não vai contar para ninguém. Por que tanta certeza? Roberto retirou um tablet do bolo interno do paletó. Porque tenho 3 anos de gravações nossas conversas, cuidadosamente editadas, para mostrar que você estava plenamente ciente e comandava todas as operações fraudulentas. Ele ativou o dispositivo e uma voz familiar ecoou no escritório. Era Eduardo claramente dizendo: "Não me importo com os métodos, Roberto. Quero apenas resultados e lucros máximos." Eduardo se lembrava da conversa original. Haviam discutido estratégias de marketing para atrair mais clientes, e ele havia dito que não se importava com quais métodos de publicidade Roberto escolhesse, desde que fossem éticos e trouxessem resultados. Mas na gravação editada, parecia estar autorizando qualquer método, por mais questionável que fosse. Impressionante tecnologia, não acha? Roberto sorriu. Com software adequado, posso fazer você confessar qualquer crime. Tenho horas de material gravado. Isso é falsificação de evidências. Prove. Contra minha palavra e essas gravações, quem acreditará em... Você? Roberto pausou o tablet. Mas sou um homem razoável, Eduardo. Não precisa chegar a esse ponto. O que você quer? Transferência completa de todas as suas ações da empresa para mim. Você se muda para o exterior. Sugiro um país, sem tratado de extradição com o Brasil. Em troca, essas gravações nunca serão divulgadas e você pode viver confortavelmente com o dinheiro que já possui em contas pessoais. Eduardo fingiu considerar a proposta, na verdade dando tempo, para que o gravador capturasse cada palavra. E se eu recusar? As gravações vão para as imprensa amanhã de manhã, junto com documentos que mostram transferências bancárias suspeitas para suas contas pessoais, transferências que eu mesmo arranjarei que aconteçam nas próximas horas. Você pensou em tudo. Preciso pensar. Este não é meu primeiro empreendimento desse tipo. Roberto voltou a se sentar. Sabe, Eduardo, você deveria se sentir honrado. Normalmente não ofereço alternativas além da eliminação física, mas sempre gostei de você. Era genuinamente um bom patrão. Eduardo se aproximou da mesa, suas mãos apoiadas na superfície de mogno que havia escolhido pessoalmente 5 anos atrás. Roberto, há algo que você não sabe. O que seria? A menina que me alertou sobre a sabotagem. Ela ouviu sua conversa naquela noite no aeroporto. O rosto de Roberto se alterou sutilmente. Que menina? Sofia Cardoso, filha de Helena Cardoso, a inspetora que você demitiu. A menina que tem estado morando nas ruas por causa das suas ameaças à família dela. Roberto se levantou bruscamente. Impossível. Aquela mulher desapareceu há meses. Não desapareceu. Estava escondida. E sua filha te identificou, Roberto. Ela descreveu você perfeitamente. Cabelo grisalho nas laterais, relógio dourado. Ela te viu e ouviu tudo. Uma criança de rua, quem acreditaria no testemunho de uma menina assim? Uma jornalista investigativa que está expondo toda a sua operação. E as autoridades que já estão investigando sua rede. Eduardo sorriu. Pela primeira vez desde que chegara. Roberto, você cometeu um erro fatal. Subestimou uma criança corajosa. Roberto caminhou rapidamente até a janela, olhando para a rua abaixo. Não importa, sem provas físicas não podem provar nada. Na verdade, podem. Eduardo retirou o microfone oculto de sua jaqueta. Esta conversa toda foi gravada. E diferente. Das suas gravações, esta não foi editada. O rosto de Roberto ficou lívido. Você, seu idiota. Não percebe que isso só piora sua situação? Pelo contrário, melhorou muito. Como? Porque agora temos sua confissão completa sobre a rede de corrupção, os nomes dos envolvidos e a admissão de tentativa de assassinato. Eduardo pausou.
E por que a polícia está escutando cada palavra do lado de fora? Roberto correu para a janela, observando a rua. Carros policiais com luzes apagadas estavam posicionados estrategicamente e figuras se movimentavam nas sombras. Você me armou uma cilada. Prefiro chamar de justiça. Roberto se virou, seus olhos selvagens de desespero e raiva. Você não entende, Eduardo. Esta operação é maior do que imagina. Se eu cair, pessoas muito poderosas vão ficar furiosas. Elas não vão parar, até destruir você e todos que ama. Então é melhor certificar-se de que elas também sejam expostas e presas. Você está condenando sua própria família. E aquela menina, Sofia, você a colocou em perigo mortal. Eduardo sentiu um arrepio de medo, mas manteve a compostura. Sofia está protegida, e não estarei sozinho nesta luta. Roberto caminhou até a mesa e abriu uma gaveta. Eduardo tensionou esperando que ele sacasse uma arma, mas Roberto retirou apenas uma chave. Esta chave abre um cofre no Banco Central. Lá estão todos os documentos originais sobre nossa operação. Nomes, valores, contratos, contas bancárias, tudo. Ele jogou a chave sobre a mesa. Se você realmente quer justiça, vai precisar disso. Por que está me dando isso? Roberto riu amargamente. Porque se vou cair, prefiro levar todos comigo. E por quê? Ele pausou. Porque uma parte de mim sempre respeitou sua integridade, mesmo achando-a ingênua. Passos se aproximavam no corredor. As portas do elevador se abriram e Eduardo ouviu vozes autoritárias ecoando pelo andar. Última chance, Eduardo. Roberto sussurrou urgentemente. Destrua essa gravação. Esqueça o que ouviu hoje e poderemos sair dessa juntos. A operação é grande demais para ser derrubada. Você só vai se machucar. Eduardo pegou a chave e a guardou no bolso. Roberto, há 3 dias, uma menina de 12 anos teve mais coragem do que eu tive em 3 anos. Ela arriscou tudo para salvar a vida de um estranho. Não vou desapontá-la agora. A porta do escritório se abriu e policiais federais entraram com armas em punho. Mãos ao alto. Ambos. Eduardo. Ergueu as mãos calmamente. Sou Eduardo Santana, estou cooperando com a investigação. Roberto Nunes, entanto, permaneceu imóvel, olhando pela janela como se contemplasse uma última alternativa desesperada. Senhor Silva, mãos ao alto. Roberto se virou lentamente, um sorriso estranho em seu rosto. Sabem qual é o problema com vocês, policiais? Vocês pensam pequeno. Esta operação tem tentáculos que vocês nem imaginam. Ele foi algemado sem resistência, mas continuou falando enquanto era conduzido para fora. Eduardo, cuidado com quem confia. Nem todos que parecem estar do seu lado realmente estão. Quando Roberto finalmente foi levado, Eduardo se sentou pesadamente em sua cadeira. O escritório estava silencioso novamente, mas agora carregava o peso de revelações que mudariam sua vida para sempre. Carla entrou pouco depois, acompanhada por um delegado federal. Conseguimos tudo, anunciou ela satisfeita. A confissão foi clara e detalhada. Com as evidências do cofre e o testemunho de Helena, teremos material suficiente para desmantelar toda a rede. Eduardo assentiu, mas não conseguia afastar as palavras finais de Roberto de sua mente. Cuidado com quem confia. Nem todos que parecem estar do seu lado realmente estão. O que Roberto havia querido dizer com isso, e mais importante, Sofia e Helena estavam realmente seguras, ou Eduardo havia apenas colocado as duas pessoas que mais amava em perigo ainda maior? A batalha havia sido vencida, mas Eduardo tinha a sensação inquietante de que a guerra estava apenas começando. Uma semana se passou desde a prisão de Roberto, e Eduardo descobriu que vencer uma batalha não significava necessariamente conquistar a paz. Sua empresa estava sob intervenção federal. A mídia o cercava constantemente, e ele se via navegando por um labirinto burocrático que parecia não ter fim. Na manhã de quinta-feira, Eduardo estava no escritório improvisado que havia montado em sua casa quando Carla chegou com uma expressão que ele aprendera a temer. Era o olhar de quem portava más notícias. Eduardo, precisamos conversar sobre algo que descobri, disse ela.
sentando-se à mesa da cozinha onde ele espalhara documentos e relatórios. Mais problemas? Talvez. Lembra do que Roberto disse antes de ser levado? Sobre ter cuidado com quem você confia? Eduardo assentiu. Aquelas palavras haviam o assombrado durante toda a semana. Investiguei mais profundamente os antecedentes de algumas pessoas próximas a você. Carla retirou uma pasta de sua bolsa. E encontrei algo preocupante sobre Dr. Augusto Ferreira. Eduardo franziu a testa. Dr. Augusto era o advogado da empresa há 4 anos, responsável por todos os contratos importantes. Era um homem de aparência distinta, sempre bem vestido, com reputação impecável no meio jurídico. O que descobriu? Ele não é quem aparenta ser. Carla mostrou uma série de documentos. Augusto Ferreira existe, sim, mas o verdadeiro Dr. Augusto morreu em um acidente de carro há 5 anos em outro estado. O homem que você conhece como seu advogado assumiu a identidade dele. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso é impossível. Ele tem registro na OAB, escritório, estabelecido, tudo falsificado com maestria. E olhe isto. Carla mostrou extratos bancários. Nos últimos 3 anos, Dr. Augusto recebeu transferências regulares de contas ligadas à rede de Roberto. Ele não era apenas seu advogado, Eduardo. Era o responsável por preparar todos os documentos legais que legitimavam as fraudes. Eduardo se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Ele preparou meu testamento no mês passado. Tem acesso a todas as minhas informações pessoais, conhece meus horários e sabe onde Sofia e Helena estão sendo protegidas. O sangue de Eduardo gelou. Imediatamente pegou o telefone e discou para o abrigo. Irmã Conceição? É Eduardo. Santana, Sofia está bem? Claro que está, meu filho, por que pergunta? Preciso falar com ela agora, é urgente. Poucos minutos depois, a voz doce de Sofia ecoou pelo telefone. Oi, papai Eduardo. A palavra papai ainda fazia o coração dele se aquecer. Você vem me visitar hoje? Sofia, ouça com atenção. Você se lembra de um homem mais velho, bem vestido, que pode ter aparecido aí perguntando sobre você ou sua mãe? Cabelos grisalhos, óculos, sempre de terno? Sofia pausou pensativa. Ontem um homem assim esteve aqui. Disse que era advogado e que estava cuidando dos seus assuntos. Irmã Conceição conversou com ele. Eduardo sentiu pânico crescer em seu peito. O que mais ele disse? Perguntou se eu estava feliz aqui, se sentia saudades da mamãe. Foi gentil, mas... Sofia hesitou. Mas o que, querida? Ele me deu um arrepio. Sorria com a boca, mas não com os olhos, igual aos homens maus que eu vi no aeroporto. Eduardo trocou um olhar alarmado com Carla. Sofia, vou buscar você agora. Não saia do abrigo por nenhum motivo, está bem? Está. Acontecendo algo ruim? Eduardo tentou manter a voz calma. Só estou sendo cuidadoso. Te amo, pequena. Eu também te amo, papai Eduardo. Ele desligou e imediatamente discou para o delegado responsável pelo caso. Delegado Martins? Eduardo Santana. Preciso de proteção policial imediata para Sofia e Helena. Descobrimos que há mais pessoas envolvidas na conspiração. Enquanto aguardavam a polícia chegar ao abrigo, Carla continuou sua investigação online. Eduardo, encontrei mais coisas sobre o falso Dr. Augusto. Seu nome verdadeiro é Carlos Montenegro. E ele tem um histórico criminal extenso. Falsificação de documentos, fraude bancária e... Ela pausou. Associação com organizações criminosas especializadas em eliminar testemunhas. Eduardo sentou-se novamente, o peso da responsabilidade o esmagando. Sofia estava certa desde o início. Ela disse que alguns homens eram maus, e outros não. Eu trouxe o perigo diretamente para ela. Eduardo, não se culpe, você não podia saber. Deveria ter desconfiado. Roberto estava muito calmo durante a prisão. Era como se soubesse que tinha um plano B. O telefone tocou. Era o delegado Martins. Senhor Santana, temos um problema. Quando chegamos ao abrigo, Sofia havia desaparecido. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim desaparecido? Segundo a irmã Conceição, o falso doutor, Augusto voltou cerca de 1 hora atrás,
com uma ordem judicial falsa, dizendo que Sofia deveria ser transferida para outro local por questões de segurança. A freira tentou entrar em contato com você, mas o telefone dava ocupado. Eduardo verificou seu celular e viu 3 chamadas perdidas. Havia estado tão concentrado na conversa com Carla que não percebera. Para onde a levaram? Estamos tentando rastrear o veículo. As câmeras de segurança da rua captaram um carro preto saindo do abrigo, mas perdemos o rastro no trânsito. Eduardo desabou na cadeira. A menina que havia salvado sua vida agora estava em perigo por causa dele. Delegado, preciso de todas as unidades disponíveis procurando por ela, e quero falar pessoalmente com Roberto na prisão. Senhor Santana, entendo sua angústia, mas... Ela é minha filha, Eduardo gritou, surpreendendo-se com a força da própria emoção. Roberto, sabe onde ela está? Ele planejou isso. 2 horas depois, Eduardo estava na sala de visitas da Penitenciária Federal, aguardando Roberto ser trazido. Quando seu ex-sócio apareceu algemado e uniformizado, Eduardo mal o reconheceu. O homem elegante e confiante havia sido substituído por alguém que parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Eduardo, que surpresa agradável, Roberto disse sarcasticamente, sentando-se do outro lado da mesa de metal. Veio agradecer pela acomodação. Onde está Sofia? Roberto sorriu friamente. Direto ao ponto. Sempre admirei isso em você. Roberto, ela é apenas uma criança inocente. Inocente, Roberto riu. Eduardo, aquela criança inocente destruiu anos de planejamento e uma operação que movimentava milhões. Ela não é tão inocente assim. Eduardo se inclinou para a frente, controlando a raiva. O que Carlos Montenegro quer? A surpresa nos olhos de Roberto foi genuína. Impressionante. Descobriu sobre nosso advogado. Onde ele levou Sofia? Roberto recostou-se na cadeira, claramente saboreando o momento. Carlos é um profissional, Eduardo. Eficiente, discreto e completamente sem escrúpulos. Ele tem Sofia como, digamos, seguro de vida. Explique. Se você continuar cooperando com as autoridades, se testemunhar contra a nossa rede, se tentar usar as evidências do cofre, bem, acidentes acontecem com crianças também. Eduardo sentiu uma fúria primitiva crescer dentro dele. Você é um monstro. Sou um homem de negócios. E agora temos um novo negócio para discutir. Roberto se inclinou para a frente. Você retira todas as acusações, nega que a gravação é autêntica e Carlos devolve a menina. Simples assim. E depois, vocês continuam a operação criminosa? Isso não é mais problema seu. Você terá sua filhinha de volta e poderá viver uma vida feliz e ignorante. Eduardo estudou o rosto de Roberto, procurando algum sinal de humanidade. Não encontrou nenhum. Como sei que Sofia está bem? Roberto fez um sinal para o guarda que se aproximou e entregou um telefone celular. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, disse Roberto. Eduardo olhou para a tela e seu coração quase parou. Era uma foto de Sofia em algum tipo de armazém, sentada em uma cadeira. Ela parecia assustada, mas ilesa. Segurando a foto, estava um bilhete com a caligrafia de Sofia. Papai Eduardo, estou bem. O homem disse que você vai me buscar logo. Minha resposta é não, disse Eduardo, devolvendo o telefone. Não vou permitir que vocês continuem colocando famílias em perigo. Roberto suspirou dramaticamente. Esperava essa resposta. Carlos também esperava. Ele pausou. Tem certeza, Eduardo? Uma vez que eu sair desta sala, não haverá mais negociações. Eduardo se levantou. Tenho certeza. E Roberto? Sim? Você subestimou Sofia uma vez. Não cometa o mesmo erro 2 vezes. Roberto franziu a testa, confuso, mas Eduardo já estava saindo da sala. Do lado de fora da prisão, Carla o aguardava com mais novidades. Eduardo tem uma ideia de onde Carlos pode ter levado Sofia, e talvez tenhamos uma chance de salvá-la. Eduardo olhou para ela, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Sofia havia salvado sua vida uma vez arriscando tudo. Agora era sua vez de retribuir o favor.
A menina mais corajosa que ele conhecia não seria mais uma vítima. Não, enquanto Eduardo tivesse forças para lutar. A operação de resgate começaria em 2 horas. E, desta vez, Eduardo não dependeria apenas da sorte ou da ajuda de outros. Desta vez, ele mesmo se tornaria o herói que Sofia merecia. Carla havia descoberto que Carlos Montenegro possuía um depósito abandonado na zona industrial, registrado, sob um de seus aliases. Era o local perfeito para manter alguém escondido, isolado, sem vizinhos próximos e com múltiplas rotas de fuga. Eduardo não esperou pela polícia. Contra todos os conselhos de Carla e do delegado Martins, dirigiu-se sozinho para o local. Sua única companhia era o pequeno gravador que carregava no bolso. Se algo acontecesse com ele, pelo menos haveria evidências. O depósito ficava no final de uma rua mal iluminada, cercado por outros galpões vazios. Eduardo estacionou a 3 quarteirões de distância e se aproximou a pé, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que poderia ser ouvido. Através de uma janela suja, conseguiu ver Sofia sentada em uma cadeira no centro do espaço, vazio. Carlos Montenegro caminhava ao seu redor falando ao telefone. Eduardo não conseguia ouvir as palavras, mas o tom era claramente ameaçador. Foi então que Sofia fez algo que o surpreendeu completamente. Ela olhou diretamente para a janela, onde Eduardo estava escondido, e fez um sinal quase imperceptível com a cabeça. Ela havia o visto e, de alguma forma, sabia que ele viria salvá-la. Eduardo observou por mais alguns minutos, analisando a situação. Carlos estava sozinho com Sofia, o que era uma vantagem, mas o homem era visivelmente maior e mais forte, além de provavelmente estar armado. Decidiu pela abordagem direta. Eduardo entrou pela porta principal, que estava destrancada. Carlos Montenegro chamou com voz firme. "Sou Eduardo Santana, vim buscar minha filha." Carlos se virou rapidamente, o telefone ainda na mão. Era exatamente como Sofia havia descrito. Homem mais velho, bem vestido mesmo naquela situação, mas com olhos frios e calculistas. "Senhor Santana, que pontualidade admirável." Carlos guardou o telefone e sorriu, embora eu tenha especificado que viesse apenas após retirar as acusações contra Roberto. Mudei de ideia. Quero negociar cara a cara. Sofia olhou para Eduardo com uma mistura de alívio e preocupação. Ele pode ver que ela estava amarrada à cadeira, mas não parecia ferida. "Não há nada para negociar", disse Carlos, caminhando casualmente até uma mesa onde Eduardo agora percebia que havia uma arma. "A situação é simples. Você coopera ou a menina sofre as consequências?" "Oni", disse Eduardo, dando alguns passos para dentro do depósito, "eu ofereço algo muito melhor do que minha cooperação." Carlos pausou, intrigado. O que poderia ser melhor? Eduardo retirou uma chave do bolso, a mesma que Roberto havia lhe dado. "A chave do cofre com todas as evidências da operação de vocês. Nomes, contas bancárias, contratos, tudo." Os olhos de Carlos se fixaram na chave. "Roberto me disse sobre isso. Mas por que me daria voluntariamente?" "Porque percebo que lutar contra vocês é inútil. A operação é grande demais, tem proteção demais. Prefiro viver tranquilamente com Sofia do que morrer tentando ser herói." Carlos sorriu, claramente satisfeito, finalmente demonstrando bom senso. Eduardo se aproximou mais, mantendo as mãos visíveis. "Mas quero garantias. Sofia e Helena ficam completamente fora disso. Mudamos de cidade, começamos uma vida nova e vocês nunca mais nos incomodam. Isso pode ser arranjado." Carlos pegou a arma da mesa, mas a manteve baixa. "A chave, por favor." Eduardo estendeu a chave, mas quando Carlos alcançou para pegá-la, Sofia gritou: "Papai Eduardo, cuidado! Ele tem outra arma escondida." Carlos se virou irritado para Sofia e, nesse momento de distração, Eduardo saltou para a frente, agarrando o punho de Carlos e tentando controlar a arma. Os 2 homens lutaram violentamente, caindo sobre caixas e equipamentos abandonados. Sofia, apesar de estar amarrada, começou a balançar a cadeira, tentando se libertar e ajudar. Durante a luta, Eduardo conseguiu ativar o gravador em seu bolso,
e a voz de Carlos ecoou claramente pelo depósito. Você não entende, idiota. Somos dezenas. Mesmo que me prendam, outros continuarão. Sofia. Nunca estará segura. Eduardo conseguiu desarmar Carlos, mas o homem era mais experiente em combate. Com um movimento rápido, Carlos reverteu a situação e colocou Eduardo numa chave de braço. Agora você vai me dar a chave e assistir enquanto eu resolvo o problema da menina permanentemente. Foi nesse momento que sirenes começaram a soar do lado de fora. Carla havia conseguido rastrear o sinal do celular de Eduardo e chamado reforços. Carlos, desesperado, soltou Eduardo e correu em direção a Sofia, com a segunda arma que havia escondido. Mas Eduardo foi mais rápido. Saltou na frente de Sofia, protegendo-a com o próprio corpo. Não, gritou Sofia. O tiro ecoou pelo depósito, mas Eduardo permaneceu de pé. Carlos havia errado na pressa e desespero. Segundos depois, policiais invadiam o local, rapidamente dominando Carlos Montenegro. Eduardo correu para Sofia, cortando as cordas que a prendiam. Ela se jogou em seus braços, ambos tremendo de alívio. Que emoção! Você veio, ela sussurrou. Eu sabia que viria. Sempre virei buscar você, pequena. Sempre. 3 meses depois, a vida havia encontrado um ritmo completamente novo. Eduardo havia perdido sua empresa, que foi liquidada devido às irregularidades, mas havia ganho algo infinitamente mais valioso. Ele, Sofia e Helena agora moravam em uma casa simples, mas acolhedora em uma cidade do interior. Eduardo trabalhava como consultor de engenharia para pequenas empresas, sempre garantindo que todos os projetos fossem absolutamente seguros e honestos. Sofia estava matriculada na melhor escola da região, onde rapidamente se destacou em matemática e ciências. Suas notas eram excepcionais, mas o que mais orgulhava Eduardo era ver como ela havia recuperado a alegria e confiança de uma criança normal. Helena havia encontrado trabalho como inspetora de qualidade em uma empresa local, onde sua experiência e integridade eram genuinamente valorizadas. Na manhã de sábado, Eduardo estava no jardim dos fundos da casa, ajudando Sofia a construir um projeto de ciências, uma maquete de prédio que demonstraria técnicas de construção antissísmica. Papai Eduardo, disse Sofia, colando cuidadosamente uma viga de palito de sorvete. Você está feliz? Eduardo parou o que estava fazendo e olhou para ela. Nos últimos meses, Sofia havia começado a chamá-lo simplesmente de pai, mas ocasionalmente ainda usava o nome completo, especialmente quando queria ter conversas sérias. Muito feliz, querida. Por quê? Porque às vezes você fica quieto e pensativo. Fico preocupada que sinta saudades da vida antiga. Eduardo se sentou na grama ao lado dela. Sabe o que eu sinto saudades da vida antiga? Sofia balançou a cabeça. Nada, absolutamente nada. Ele sorriu. Na vida antiga eu tinha muito dinheiro, mas não tinha você. Tinha uma empresa grande, mas não tinha uma família. Tinha prestígio, mas não tinha paz de espírito. E agora? Agora tenho tudo o que realmente importa. Tenho você, tenho sua mãe, tenho trabalho honesto e... Ele pausou. Tenho a certeza de que estou fazendo as coisas certas. Sofia sorriu e voltou a trabalhar na maquete. Papai, quando eu crescer e me formar engenheira, vamos trabalhar juntos? Seria a maior honra da minha vida. Helena apareceu, na porta dos fundos, sorrindo ao ver pai e filha trabalhando juntos. O almoço está pronto. Enquanto caminhavam para dentro da casa, Eduardo refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Uma menina corajosa havia salvado não apenas sua vida física, mas sua alma. Ela havia o ensinado que coragem não vem do poder ou dinheiro, mas da disposição de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Durante o almoço, Helena mencionou casualmente. Eduardo, chegou uma carta hoje. É do tribunal. Eduardo tensionou momentaneamente, mas Helena sorriu tranquilizadora. São boas notícias. O processo de adoção foi finalizado. Oficialmente, você agora é o pai legal de Sofia. Sofia deixou cair o garfo e correu para abraçar Eduardo. De verdade?
De verdade mesmo? De verdade mesmo, confirmou Helena com lágrimas nos olhos. Eduardo abraçou Sofia com força, sentindo uma completude que nunca havia experimentado. Toda a perda, todo o sofrimento, todas as dificuldades haviam valido a pena para chegar a este momento. À tarde, enquanto Sofia brincava no quintal e Helena descansava, Eduardo se sentou na varanda com uma xícara de café caseiro. Seu telefone tocou. Era a Carla. Eduardo, tenho novidades sobre o julgamento. Roberto e toda a rede foram condenados. 23 pessoas presas, incluindo políticos e empresários. Foi um dos maiores escândalos de corrupção da década. E as famílias que moravam nos prédios com problemas? Todas estão sendo realocadas para habitações seguras, com indenizações. Sua decisão de testemunhar salvou muitas vidas. Depois de desligar, Eduardo observou Sofia no jardim, perseguindo borboletas com uma rede improvisada. Era difícil acreditar que esta menina radiante e feliz era a mesma criança que havia encontrado dormindo entre caixas no aeroporto. Naquela noite, durante o ritual de sempre de colocar Sofia para dormir, ela fez uma pergunta inesperada. Pai, você acredita em destino? Eduardo considerou a pergunta cuidadosamente. Por que pergunta? Porque penso que talvez eu estava no aeroporto naquela noite exatamente para salvar você. E você precisava ser salvo exatamente para se tornar meu pai. Eduardo sentiu um nó na garganta. Sabe de uma coisa? Acho que você está certa. Então tudo o que aconteceu de ruim valeu a pena. Cada segundo valeu a pena para chegar até você. Sofia sorriu e fechou os olhos. Boa noite, pai. Boa noite, minha filha corajosa. Eduardo ficou observando-a dormir por alguns minutos, maravilhado com o poder transformador do amor verdadeiro. Uma menina havia salvado não apenas sua vida, mas havia-o ensinado o que realmente significava viver. 6 meses depois, Eduardo estava na plateia da Feira de Ciências da escola, assistindo Sofia apresentar seu projeto sobre construção segura, como a engenharia pode proteger famílias. Ela falou com paixão sobre a importância da honestidade na construção civil, sobre como a corrupção pode colocar vidas em risco e sobre como cada pessoa tem a responsabilidade de fazer o que é certo. A apresentação foi um sucesso absoluto, mas o que realmente emocionou Eduardo foi ver como Sofia havia transformado suas experiências difíceis em sabedoria e determinação para ajudar outros. Após a premiação, Sofia ganhou o primeiro lugar em sua categoria. Ela correu para Eduardo. Pai, viu? Consegui! Vi tudo, querida. Estou muito orgulhoso. E sabe o melhor? A professora disse que meu projeto pode ser apresentado na feira estadual. Eduardo a ergueu nos braços, girando-a no ar enquanto ela ria. Helena se aproximou, radiante de orgulho maternal. Nossa engenheira vai longe, disse Helena, beijando a testa de Sofia. Vamos todos longe, corrigiu Eduardo. Juntos. Naquela noite em casa, Eduardo ajudou Sofia a guardar o troféu em seu quarto. Ao lado da cama, ela havia criado um pequeno altar com fotografias da família, seus livros favoritos e, no centro, uma foto emoldurada dos 3 juntos no dia da oficialização da adoção. Pai, disse Sofia, já em pijama, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você ainda pensa naqueles homens maus às vezes? Eduardo se sentou na beira da cama. Às vezes, mas sabe o que penso mais? O quê? Penso em como uma menina pequena e corajosa mudou o mundo. Pelo menos, mudou o meu mundo completamente. Sofia sorriu. Você também mudou o meu mundo, pai. Me deu uma família de verdade. Eduardo tucked her in carefully. Sofia, promete-me uma coisa? O que for. Nunca perca essa coragem que te faz especial. O mundo precisa de pessoas como você. Prometo. E pai? Sim? Obrigada por ter acreditado em mim naquele dia no aeroporto. Eduardo beijou sua testa. Obrigado por ter sido corajosa o suficiente para me salvar. Quando Eduardo saiu do quarto, encontrou Helena na sala, folheando álbuns de fotos que havia começado a organizar.
Fotos da nova vida deles. Sofia na escola, passeios em família, momentos cotidianos que haviam se tornado preciosos. Você está feliz? Perguntou Helena, ecoando a mesma pergunta que Sofia fizera meses antes. Eduardo se sentou ao lado dela, observando as fotografias. Mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Mesmo tendo perdido tudo, Eduardo riu suavemente. Helena, eu não perdi tudo. Descobri o que realmente valia a pena ter. Eles ficaram em silêncio confortável, olhando as fotos. Então Helena disse: Eduardo, há algo que nunca te disse sobre Sofia. O quê? Naquela noite no aeroporto, quando ela decidiu te avisar sobre o perigo, ela disse uma coisa que me marcou. Que foi? Ela disse: Mamãe, eu vou salvar aquele homem, e tenho certeza de que ele vai nos salvar também. Ela tinha apenas 12 anos, mas de alguma forma sabia que vocês dois precisavam um do outro. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. Ela sempre foi mais sábia que nós dois. É verdade, e sabe o que mais? Diga. Ela estava certa. Você nos salvou, Eduardo. Me deu esperança quando eu havia perdido toda a fé. Deu a Sofia um futuro quando ela não tinha nenhum. E encontrou uma família quando nem sabia que precisava de uma. Eduardo abraçou Helena. Nós nos salvamos mutuamente. Naquela noite, Eduardo saiu para a varanda e olhou para o céu estrelado. A vida havia tomado um rumo que ele jamais poderia ter previsto. Havia perdido uma empresa, mas ganhado uma família. Havia perdido milhões em dinheiro, mas descoberto riquezas que não podiam ser contabilizadas. E tudo havia começado com uma menina corajosa que decidiu que salvar a vida de um estranho era mais importante que sua própria segurança. Eduardo sorriu, sabendo que amanhã seria mais um dia da nova vida que Sofia havia possibilitado. Uma vida onde cada decisão era guiada pela honestidade, cada projeto era construído com integridade e cada momento era valorizado pelo amor verdadeiro de uma família que havia escolhido estar junta. A menina que havia salvado sua vida física havia, na verdade, lhe dado uma vida completamente nova. E ele passaria o resto de seus dias tentando ser digno da coragem dela e do amor incondicional que agora definia sua existência. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo e Sofia tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta é uma narrativa sobre como a coragem de uma criança pode transformar vidas inteiras, sobre como o amor verdadeiro pode nascer nos momentos mais inesperados e sobre como fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, sempre vale a pena. Para continuar vivendo essas emoções profundas, preparamos uma playlist especial com outras histórias igualmente tocantes sobre família, coragem e redenção. Você pode encontrá-la clicando aqui ao lado. Se esta história despertou algum sentimento especial em você, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu curtir no vídeo. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida humana, os desafios que enfrentamos e a força extraordinária que existe dentro de cada um de nós. Conte-nos nos comentários qual momento desta história mais te emocionou. Você já viveu uma situação onde a coragem de alguém mudou sua vida? Suas histórias e reflexões enriquecem nossa comunidade e nos inspiram a continuar criando conteúdo que realmente